Pois chegou esse dia do primeiro episódio já gravado neste podcast. Então, assim, a gente já começa pedindo aquela paciência básica, porque, sim, a gente teve falha na comunicação, teve falha nos microfones, né? Aquela coisa bem marinheiro de primeira viagem. Mas a gente teve também uma conversa muito gostosa com esse nosso amigo, então já tá valendo a pena. A conversa de hoje é com o Carlos. Ele é terapeuta no Instituto Conheça-te e teve essa história no Mono bem parecida com a de muita gente. Que começou a se aventurar mais pro universo liberal, querendo explorar mais a sua sexualidade, até que se deparou com a não monogamia, e aí começou a traçar um caminho um pouquinho diferente para sua vivência. Primeiro assim, a apresentaçãozinha básica. Quem é Carlos? Essa é a pergunta que vai lá no fundo da filosofia, né? Vamos tentar... Pode ir profundo, pode ir profundo. Pior pergunta que podia fazer para mim, mas... Meu nome é Carlos, tenho 38 anos, natural do Rio de Janeiro, que está sob um dilúvio agora, para calar minha boca sobre a reclamação do inferno de abafado que estava. Nossa. Pois é. Temos um carioca. Como eu falo, um paulista que nasceu no Rio de Janeiro. Eu estou há 38 anos tentando me adaptar, totalmente carioca, mas eu não consigo me adaptar. A verdade é essa. Nasceu no lugar errado mesmo. Eu moro na beira da praia, por exemplo, e eu não gosto de sol, não gosto de praia, não rola. O carioca é isso. Exatamente. E para ser mais contraditório ainda, essa coisa de não gostar de calor, de não gostar de suar, por exemplo, a minha primeira formação foi em educação física. Mas aí, né? Escolhas, meu Deus! Eu sou terapeuta, mas a minha formação original foi em educação física. Depois, por ironias do destino, na verdade, por conta de muitos problemas de divórcio, relacionamento, eu busquei terapia. Eu cheguei à brilhante conclusão, no segundo divórcio, aos 27 anos, que tinha alguma coisa errada comigo. É aquela conversa que a gente já está acostumado. É todo um planejamento para você crescer, trabalhar, casar, ter uma família. E tem algo ali que não está certo. Mas você vai forçando aquela barra. Mas eu, lá para as tantas, fui vendo que tinha alguma coisa complicada comigo, mesmo tipo de relacionamento, com pessoas que se tornavam minhas filhas em algum momento. Eu assumi esse papel paterno. Vixe. E na terapia me indicaram uma tal de constelação familiar. Eu não sabia o que era, me explicaram mais ou menos, né? Tinha pessoas representando ali personagens da história da minha família e tal. Eu sou extremamente cético, extremamente metódico, racional ao extremo e tal. E eu fui ver qual é. E nessas tantas eu lidei com um processo lá muito forte, aquilo era inexplicável. Eu não tinha recurso para explicar o que aconteceu ali, a verdade é essa. E depois fui estudar um pouquinho mais, fiz o meu próprio processo, que foi libertador. Mais à frente eu decidi também fazer formação nessa área. Faz tempo que você fez essa migração, então? Um movimento total de libertação, assim, tem uns 5 anos, mas eu já trabalho com terapia, fui fazer a primeira formação na área há 10 anos atrás, e aí principalmente atuando com constelação familiar. Equivocado, hoje em dia no Brasil tem muito misticismo em cima. O brasileiro tem um pensamento místico, mágico, esotérico de uma forma geral, mas a técnica original é muito boa. E só por fim eu fui parar na psicologia. A psicologia foi a última coisa, porque eu também tenho esse hábito de preciso saber mais, quero saber mais, quero entender mais, e assim foi. O autoconhecimento, né, que a gente fala. A gente teve já um pouquinho de contato com você. Você sempre foi não mono? Hoje, olhando para trás, eu consigo dizer, eu sempre fui não monogâmico. Mas essa expressão, esse termo, entender o que significa foi relativamente recente, né, alguns anos na minha vida. Eu nem sabia, né, o que é isso, não monogamia. Eu acho que o termo também é infeliz, né, porque ele acaba dizendo que é algo fora da monogamia, algo que não é o padrão, é algo divergente. Pelo contrário, né? A maior parte das culturas do mundo são não monogâmicas. É verdade. Só que as que predominam, as que têm a maior população, as que dominam o capital, aquela coisa toda, são essencialmente monogâmicas. Até por isso, né? Não querendo mergulhar na questão política, mas... O conceito de que o que é normal, padrão, é muito eurocêntrico, né? A gente tem essa ideia, assim, que na verdade, se a gente for ver no mundo, né? Não é bem assim. Né? Exatamente. Ao redor do mundo e não só no que a gente está acostumado a consumir de mídia, essa realidade não foi assim por muito tempo. Né? Exatamente. Mas a gente não tem essa opção, né? A gente cresce num universo monogâmico, então você não tem opção. Conforme você vai tendo contato com outras coisas, outras possibilidades, aí você vai, como a gente fala, desconstruir o pensamento. A gente vive nessa sociedade, aí já não querendo entrar na questão política, mas tem que entrar, não tem como fugir. A gente nasce numa sociedade organizada para homens brancos, héteros, monogâmicos, cis, e é isso. Sim.
Qualquer coisa diferente disso tem que aprender a ser com muita luta. Total. Você se sente errado, você se sente esquisito. Eu que acabei por muito tempo também, por conta disso, vivendo, né, na cultura liberal. A cultura liberal é um negócio underground, escondido. Então, mas era isso que eu queria saber. Você sempre se entendeu não mono, só que você não sabia o que era, né? Sim. Mais ou menos parecido com a minha história, assim. Mas aí, o que aconteceu na sua vida que você entendeu que você era isso? Como que veio isso, sabe? Tem duas coisas, né? Primeiro é se perceber diferente do pensamento padrão. Até entender que todo mundo tem seus pensamentos e desejos também, mas todo mundo guarda, né? Então, errado sou eu, esquisito sou eu. Até que me prove o contrário. Total. Isso sempre foi. Isso na adolescência eu já entendia que, ok, a regra funciona diferente para mim. Meus desejos eram diferentes. Eu não entendia por que tudo tem que se limitar a 2 pessoas, por exemplo. Não entendi. Mas você já tinha essa clareza na adolescência? Tinha, não sei se clareza, tá? Porque como todo bom homem, hétero, etc. E adolescente? E adolescente, meu primeiro contato com sexualidade foi com pornografia. Ninguém fala, né, sobre isso. E aí tudo é exagerado, tudo é, né, aquela coisa montada, mas apareciam coisas, por exemplo, quando eu via material que envolvia swing, ou que eles chamam de suruba, etc e tal, fazia sentido pra mim. Não, mas calma, na adolescência ou você diz eventualmente? Na adolescência, no início da adolescência, ver isso, ver foto, imagens, coisas do tipo, aquilo que as pessoas falavam assim, caraca, olha isso, os coleguinhas falavam, olha isso e tal, que maneiro, mas isso é absurdo. E eu pensava assim, mas as pessoas não estão sendo obrigadas, né? Elas querem, qual é o problema? Sim. Não era só desejo, era identificação também. De alguma forma você conseguia ver isso em você, assim, tipo... Por mais que todo mundo ali, né, naquela resenha de coleguinhas, tivesse algum nível de desejo naquilo, tinha coisa do errado que pra mim não fazia sentido. Então já tinha uma coisa assim, não, quando eu for mais velho, lógico que eu vou fazer, né, com quem quiser fazer e tal, tudo bem. Né? E aí vai ser esquisito. Se você tem uma opinião divergente, vai ser esquisito. É engraçado, né? Porque a gente é criado assim, né? Assim, que a gente tá falando, né? Você era adolescente, quer dizer, você mal pensava. Eu não sei se já tinha perdido a virgindade ou não, se já tinha rolado alguma coisa ou não. Longe. Mas quer dizer, ainda nem tinha rolado, né? As pessoas já estavam se policiando de tipo assim, quando eu for me relacionar tem que ser uma pessoa só, né? Então. Eu lembro até de algum colega falando coisa do tipo assim, pô, isso é maneiro, mas assim, nunca faria isso com a minha esposa. Nossa. Sabe? Tinha essas conversas. E eu pensava comigo, mas se não for com a pessoa que eu amo, com quem que vai ser? Né? Era o meu pensamento naquele momento. Até aí, assim, nomes para isso que a gente tem hoje em dia, cara, fazia muita falta naquela época. Sim. Porque tudo se resumia a ser esquisito. Então, hoje, quando você vê termos como demissexualidade, não monogamia, poliamor e tal, você fala, eu não sou esquisito, eu sou isso. Então, não é para botar etiqueta na testa dos outros, mas a gente vai se entendendo assim um pouquinho melhor. Para mim, foi muito bom. Foi muito importante, pelo menos. Faz sentido. E aí fica até uma dúvida de tipo assim. Porque assim, o preconceito a gente sabe que tá permeado na... A gente que é não monogâmico, né? A gente sofre preconceito de diversas formas. Mais intensidade, menos intensidade. Você acha que já nessa época lá, de quando você era adolescente, que você já falava pros seus amigos, já rolava um preconceito? Ou só veio à tona depois, assim? Eu já era o menino do bullying. Então, assim, que também não tinha nome pra isso na época, né? É verdade. Então, era só... Eu era muito tímido. Então, quando você acaba aceitando, deixando uma coisa, não é deixando, né? Mas aí todo mundo ensina, não tem jeito, a adolescência é uma fase complicada. E eu, por exemplo, quando você perguntou aí de experiência sexual, com relação a isso, cara, minha primeira experiência sexual, eu perdi a virgindade depois dos 18. Homem, hétero no Brasil, isso é esquisito demais, tem alguma coisa errada e tal. Só que eu sempre tive pra mim que eu queria ter a minha primeira experiência com alguém que eu amasse. Sempre. Do seu jeito, né? Do meu jeito. Claro, não quer dizer que foi, assim, super feliz essa transição da adolescência, porque as pessoas encarnam. Eu entrava também naquela vibe do homem hétero de ter que parecer alguma coisa. Nossa, 100%. A adolescência é maravilhosa. Você pergunta para os meninos sobre experiência sexual, eles vão multiplicar por 3. Você pergunta para as meninas, elas vão dividir por 3. É isso mesmo. Elas contam 1/3 do que fazem e os homens multiplicam por 3 o que fazem. É muito louco, né, cara? E a gente joga esse jogo de aparências. Aquela famosa de o cara vai na balada e... Peguei 3. Peguei 3, peguei 4, né? E é péssimo, né? Horrível, né? Então aí você teve esse contato com a pornografia primeiro.
você sentiu que era uma coisa um pouquinho diferente, mas meio que, né, de alguma forma falou com você. Mas o segundo contato? Então, sempre fui de ter relacionamentos. Até hoje em dia, para mim, é muito difícil essa coisa de uma noite. Não vi nada contra, obviamente, cada um faz o que quer, tem desejo, cada um, mas não atravessa o meu desejo. Também, nessa história de homem hétero, é porque parece aquele capítulo de tadinho do homem branco, né? Pobre homem hétero. E não, óbvio que não, óbvio que é um lugar de muito privilégio. Mas também entender que dessas imposições e esse sofrimento velado saem as consequências de muitas agressões, muita violência que esses homens trazem também. Então essa cobrança de ter que ter o comportamento, de ter que ser o pegador, etc., sempre me frustrou muito, porque eu tentava isso. Tentava me adequar. Mas não era eu. Eu levei muito tempo para entender que não era eu. Eu sempre fui de ter relacionamentos, de conhecer as pessoas, me interessava pelas pessoas, né, e tal. E já nesse primeiro namoro, coisa mais longa, mais intensa e tal, foi a primeira experiência sexual, que inclusive foi também da pessoa. Primeiro dos dois. Isso. Daí para você imaginar de proposta é assim, né? Porque você imagina que tá na... Imagino que sim. Pô, daí para um repertório que eu tinha na época, que eu achava que era a minha parada, por exemplo, sei lá, homenagem, para ir a alguma festa liberal, coisa do tipo, era aquelas ideias que estavam reprimidas a adolescência inteira. Então, calma, isso já foi no primeiro relacionamento que você perdeu a virgindade, isso já começou ali, de querer experimentar essas coisas? Sim. Nossa, tá, legal. De querer, sim. Mas esse eu posso te dar tranquilidade que foi o único relacionamento monogâmico mesmo que eu tive. Daí pra frente... Ele tava no formato mono. Mas aí vocês ficaram... Vamos lá. Momento, senta que ela vem história, né? Mas aí, então, foi o primeiro relacionamento e vocês perderam lá a virgindade um com o outro, legal. E aí vocês namoraram. Sim. É isso? E aí rolou, apesar dos seus desejos ali, das vontades, ficou só entre vocês dois. Eu fui notando que ali, uma coisa que eu fui vendo mais à frente também. De uma forma geral, eu vou falar aqui meio que óbvio, né? Se a educação do homem, a educação sexual do homem já é repressora, a da mulher é muito mais. Totalmente. Essa pessoa, inclusive dessa época, tinha muitos desejos, confessava alguns desejos assim, mas tinha vergonha, inclusive, de falar. Se sentia mal por verbalizar desejos que tinha. Padrão da mulher, né? Exatamente. Eu lembro, inclusive, de uma experiência que a gente teve a dois, assim, não lembro o que foi de verdade agora, mas um sexo mais intenso, assim, que ela super curtiu e tal, e no final a gente tava no canto conversando e tal, e em algum momento ela falou, cara, eu tô me sentindo muito suja. Nossa, culpa. Exatamente, a culpa de eu tô me sentindo uma puta e tal. Cara, mas... Quem nunca, né? Aí é aquela coisa, né? Pois é. Esse quem nunca é real, né? Eu acho que... Eu sei que eu já senti, mas eu acho que muita gente já sentiu esse sentimento, né? E pra mulher talvez seja mais... Exato, no lugar de mulher, isso vem junto na caixinha, você nasce já com isso daí, entendeu? Em relação à liberdade sexual e de todas as coisas tá aí, né? Não, mas é doido, porque assim, é isso que eu falei, né? A sociedade é feita para o homem branco, hétero, etc e tal. Então, assim, lidar com isso foi uma surpresa pra mim. Sou eu, sabe? A gente se ama, a gente tá aqui, e a cumplicidade e tal, eu não entendia. Então, muitas dificuldades também que eu tive nesses primeiros relacionamentos eram também por conta desse lugar de privilégio que eu não entendia porque era difícil pro outro. Né? Isso é muito louco olhar para trás agora e pensar nisso, né? Depois desse relacionamento, tinha uma coisa assim que, meu sonho vai ser casar com uma atriz pornô. Tinha essa coisa assim na cabeça, que não é verdade. Hoje eu entendo que é bem diferente. Mas eu achava isso, porque eu também não queria lidar muito com esses pudores. Pô, eu já tinha que lidar com o meu, né? Com os meus pudores e dificuldades. Pô, parece que os outros é mais travado ainda, e eu não entendia isso, que tinha essa história, né? É só querer, né? Essas bobagens que a gente fala quando não entende o lugar do outro. Entra em dois lugares, né? Primeiro que, óbvio, a gente é novo e a gente não sabe da vida, então isso que você acabou de falar, eu acho que eu passei por isso, e também, de novo, num lugar muito de privilégio, homem, branco, hétero, e a gente não para pra pensar, né? Muito disso que você acabou de falar, a gente não racionaliza esse processo, né? Só que a gente não é ensinado também, né? A gente não é ensinado a pensar no outro, a gente não é ensinado a ver o sexo de forma que é duas pessoas juntas e não só o desejo de um e o desejo do outro, sabe? Mas é muito louco. Dois ou mais? Dois ou mais. Perfeito, dois ou mais. Eu fico imaginando também que, assim, tem uma coisa que acontece muito entre mulheres que o desejo, ele nem sempre é muito vivido mesmo, sabe? É pouco manifestado, pouco vivido. Esse negócio
da mulher, né, e jovem, e essa experiência nova com você e tal, já que também era a primeira experiência dela, né? É muito complicado. Quer ver uma coisa que me ocupa a mente, passou a ocupar minha mente depois que eu fui entendendo algumas coisas de lá para cá? Essa coisa de, às vezes também você tem uma relação com a pessoa, isso também acontece muito com a mulher, de por um desejo, uma idealização de um relacionamento, fazer coisas que realmente não quer para agradar ou pela relação e tal. Sim. Tem muita gente que se aproveita disso também. Então, também ficar antenado, conversar sobre. E aí vocês começaram a viver isso? Ficou só na conversa? Não, a gente tivemos conversas, ideias, planos e tal, mas a gente não se entendia em outras coisas também, né? A gente era muito jovem, ela era muito ciumenta. Aí eu fui descobrir também uma coisa que era a relação de ciúme para mim. Ciúme para mim nunca fez sentido. Hoje eu lido bem com isso e com as dinâmicas de ciúme do outro. Mas nessa época, como todo bom jovem que acha que sabe de tudo, eu achava que tudo era frescura. Se eu não sinto, não é frescura dos outros, é aquela coisa. Você não sentia ciúmes, então? Não. Uau! Nunca, é uma coisa que eu fui entendendo com o tempo, mas tem outro lado da moeda, depois eu conto. Isso que eu ia perguntar, assim, mas você não sentia ou você nunca sentiu ciúmes? Teve uma vez na vida que eu senti ciúme, uma vez na vida mesmo, que era no caso seguinte que eu vou contar, que foi o relacionamento que veio depois. Eu posso contar... Manda mal. Vai que vai. Porque assim, a gente teve esse relacionamento, aí eu comecei a faculdade também, já não estava legal, a gente já tinha muitas divergências e tal, a gente levou um tempo para se separar, né, aquela coisa de separar, mas quando encontra sai choque, né? Então a gente ainda teve um tempo assim. Depois eu comecei a faculdade de Educação Física, eu fui fazer o FRJ, e lá, como toda faculdade, tem aqueles ditados, né? O amor constrói, o fundão destrói. Muito bom. Mas o relacionamento já estava no término, e assim que eu iniciei também já tinha terminado, não tinha nada com ninguém e tal. Porque desde essa época, isso é outra coisa muito bacana também, muito importante ser dito. Como eu não entendia essa coisa de errado no que está entre duas ou mais pessoas que estão de acordo, eu também nunca entendi traição. Nunca fez sentido para mim. Por que eu vou esconder alguma coisa? Por que eu estou errado? Assim, se eu estou errado, eu não faço. Uhum. Por mais que eu vá contar algumas histórias aqui bem complicadas, você vai ver que não tem nada que atravessa essa coisa do errado, do criminoso, do seja lá o que for. Não faz sentido eu enganar alguém, não faz sentido eu não ser verdadeiro, acima de tudo, comigo mesmo. Sim. É assim, pelo menos, que funciona para mim. Você era bem racional, né? Bem racional em relação às coisas. Essa é a parte do virginiano clássico, metódico toda a vida. Nossa, é total. Então, meu irmão nessa época, chamava de Lineu Silva, da grande família, que era bem aquilo dele. Muito bom. Desde de criança, eu sempre tive 80 anos de idade. Uhum. Então tem essa coisa de tem que ser bom para todo mundo, tem que ser para que eu vou fazer o errado, para que eu vou mentir, Só que essa coisa do mentir, assim, ser totalmente honesto consigo mesmo, é um processo de vida. É difícil pra caramba. Acho que pra maior parte das pessoas isso não é muito natural, né? Não. É muito complicado. Mas essa coisa da faculdade ajudou, porque na universidade a gente tinha, né, contato com pessoas do Brasil inteiro, mas principalmente Rio de Janeiro inteiro, então são culturas diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes. Sim, imagino. Sabe, todo mundo é muito aberto, falando de tudo, porque é um novo universo e tal. E aí é prato cheio, né? O povo se descobriu. Saiu muito nessa época. Saí bastante, teve chopadas ali no início, mas, cara, é a minha cara, não tem jeito. Quando eu olhei para uma pessoa olhou para mim. Foi. Já era. Ali eu tive uma grande paixão, tive o namoro, assim. Monogâmico? Então, começou monogâmico, mas a gente já foi para esse caminho de conversa sobre experiência, desejo, tal. A gente já tinha coisa da imaginação muito aflorada, era uma pessoa também muito sexual, de energia sexual muito forte, assim, então... Aliás, muita história acontecendo naquela faculdade, assim, porque a gente não fazia questão de esconder. Jovens, né? Libido altíssima. Exatamente. Meus 20 anos. Pois é. Era essa época. E aí, numa dessas, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava assim num carro, dirigindo, e a gente, não sei se a gente tava indo numa festa, algum encontro assim, e ela, em algum momento, numa conversa, cara, conversei com fulano, com uma amiga minha, lembra dela e tal, eu encontrei tal dia, não sei o quê. Pô, ela falou que ela vai numa balada de swing. Ah, entendi. Tá. Aí assim, ela contou a história e tal, aí volta a ideia das revistas lá da adolescência. Uhum. Mas vocês já conversavam sobre isso, né? E aí rolou uma oportunidade. Sobre esse assunto especificamente, não. Não, assim, a gente tinha uma coisa assim, a gente tinha um pacto que é assim, ser honesto completamente um com o outro, com os nossos desejos e não tem limite.
limite é só onde o outro se sente confortável. Tá machucando, tá sendo incômodo pro outro, não. Monogamicamente, assim, ou seja, Monogamicamente. até então eu nunca tinha tido a conversa ali de, tipo, o que isso significa, sabe assim? E, assim, nas fantasias, eu eventualmente envolvi outras pessoas, assim. Ela, em algum momento, me confessou, como eu ouvi isso muitas vezes ao longo dessa caminhada, um desejo de experimentar estar com outra mulher. Talvez, quem sabe, eu tenha um desejo, mas aí eu sou lésbica, eu não sou lésbica, aquelas coisas. Esse cara relaxa, qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Fazer a tua vontade. Não, e você também acabou ficando muito mais aberta, né? Muito mais receptiva, assim, pelo que ela trazia. Porque isso que é interessante. Nem todo homem tá aberto a esse papo inicial, né? Sim. Se a mulher traz o desejo dela, que não tem a ver com você, dentro de um relacionamento monogâmico, a aceitação dessa conversa... Acho que ainda tem muito daquela ideia para muita gente de... para casar, tem que casar a mãe dos meus filhos tem que ser meio que uma santa, alguma coisa assim, sei lá. Essa divisão, né, de personalidades muito louca. Essa divisão. A mulher da casa e a mulher da rua. Umas bobagens nesse sentido. Tem muito disso, né, infelizmente. Aí depois me confessou que tinha tido uma experiência, um contato breve com uma pessoa do passado. Leva tempo, realmente, para poder falar, se abrir. O que esse cara vai pensar de mim? Uhum. Mas essa abertura eu acho que é essencial, né? Confiança. Você convive com uma pessoa que já é muito preconceituosa e você tem as suas questões, seus desejos e tal, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, a verdade seja dita. Né? Existe uma coisa também de querer mudar o outro que não faz sentido. A gente compra essa ideia de relacionamento perfeito, casamento perfeito, aí pega um cubo e quer encaixar no círculo. Sim. E não encaixa. E não encaixa. E vende-se essa ideia do 50 tons de cinza, né? Eu vou mudar ele. Boa sorte que tem, né? Da bendita desgraça da história, ela muda, cara. Né? Assim, isso não acontece. Mas aí, e a sua reação quando ela falou da casa de swing? Como é que foi isso? Você ficou em choque? Eu já tinha esse pensamento, falei, então, o que você acha disso? Sei, acho que seria interessante e tal. Eu falei, beleza, quando que a gente vai? Nossa, você já estava muito desenvolvido com isso, já estava assim, muito à vontade com a ideia. Pra caramba. E assim... Já tava com a passagem comprada ali, já falando, vamos? Agora? Já? É agora, vamos. Ironicamente, eu ainda moro no mesmo bairro, né? Eu me mudei depois e tal, mas voltei pro mesmo bairro, aqui no Rio de Janeiro, onde tem uma casa liberal assim. Só que, o que acontece? Nesse processo, eu combinei com ela e tal, eu não lembro se foi nessa casa mesmo. Então tinha essas preocupações, assim, porque família morava perto. Nossa, sim. Na época eu morava com a minha família, então assim, você não pode ver, era um lugar que era bem no meio da estrada, então assim, qualquer pessoa que passa, vê um carro estacionando, o estacionamento era aberto, com as placas assim, voltadas para a rua. Então era aquela coisa de chegar e sair correndo para dentro do lugar. Uhum. Faltava só alguém anunciar, né? A única coisa que faltava era alguém anunciar, olha, o Carlos chegou, né? Exatamente, e tinha essa coisa, e aí eu também comecei a trabalhar em academia do bairro, uma academia famosa no bairro, você conhecia todo mundo, e aí é aquilo, né? E tinha muito dessa ideia de que tem que ser segredo, o que vão pensar e tal. Então você vive essa vida underground. Mas a primeira experiência foi em outro bairro mais distante, e a gente eu lembro também da experiência de chegar, conhecer o lugar, porque assim, para quem não conhece a balada liberal... A gente não. Não conhece? Então, você pergunta se conhece, porque fica mais fácil explicar algumas coisas. Não, explica, quero saber. Funciona assim, São Paulo, então, é a capital do Brasil das paradas, né? A galera fala que aqui é lotado. Tem. A gente, quando viajar para São Paulo nessa época também, nossa, tem aí a que eu mais gosto, inclusive, pode falar nome de lugar? Ou tem problema de falar? Pode. Aqui não tem problema nenhum, pode falar o que você quiser. Tá. A gente falou pra você trazer as indicações, a gente não falou do quê, né? Pois é. Não, certeza que alguém que tá ouvindo aqui vai anotar, assim, tudinho, pode falar. Para mim, a melhor que tem em São Paulo, tem no Brasil. Brasil não conheci tudo, mas São Paulo certamente é uma boate chamada Iner. Fica Moema, pode ser? É possível, diz que tem bastante Moema, né? Deve ser. Tem bastante lá, só que essa Iner é um quarteirão inteiro, pra você ter noção, toda balada liberal tem uma boate, é uma boate normal. Todo mundo imagina, você não chega e tá dando um pelado, não existe isso. É uma boate normal. Eu tinha essa visão, Carlos, sério. Pois é. Não é assim, então? Não é assim. É uma boate normal, tem segurança na porta. Boate normal. Você vai, tem um barzinho, tem DJ, tem pista de dança. E as pessoas dançam, tem bebe.
conversa, se conhece. Só que a única diferença é que os olhares e aproximações geralmente são de casais. Não um homem ou uma mulher que são casais. E às vezes chegam para conversar, as pessoas se conhecem. Cara, normal. Boate, juro, com DJ, com dança, com tudo. Eventualmente vai ter assim, um show de stripper e tal, mas hoje em dia, Gogoboy, também hoje em dia é normal em qualquer boate. E tem os outros ambientes. Os outros ambientes é totalmente opcional ir ou não. Esses ambientes vão ter lá quartos exclusivos, quartos coletivos, labirintos, e aí o que a casa fornecer. É o que choca a família brasileira ali, são esses ambientes que dão aquele apavoro, né? Não, a família tradicional brasileira já choca até na boate normal, no rolê normal, já é chocante. É verdade. Pois é. Então já vem aqui a primeira diferença da não monogamia ética, consensual, relações onde você pode estar com outras pessoas, se envolver com outras pessoas, e o meio liberal. O meio liberal é um meio monogâmico que experimenta fantasias sexuais com outras pessoas. Então, Quem é que eu vou encontrar na balada liberal? A família tradicional. Você falou casais, né? Sim. Cansei de encontrar gente que eu via no dia a dia por aí, de tudo quanto é lugar que você imaginar, que você fala assim, não, nunca ia imaginar. Mas assim, só pra entender, porque foi o que eu falei, né? A gente não manja nada. Sim. Você acha que, então, na verdade, a galera que é liberal, em sua grande maioria, é monogâmica? Sim, tranquilamente. Uhum. Qual é a confusão, né? Mas se envolve com outras pessoas. Aqui eu não estou para, gente, dizer qual é o termo correto. Não, a gente também não. A gente entende isso também. Uhum. Vivências são vivências. Fica para quem estiver ouvindo formar a própria opinião. Mas assim, qual a ideia da não monogamia? A possibilidade de você... você entender que você não é dono de ninguém e que, baseado nos acordos da relação que você tem, você vai poder conhecer e se envolver com outras pessoas. No meio liberal, se resume a sexo. Ponto. Apenas sexo. Apenas sexo e não tem papo de envolvimento. Algumas pessoas não permitem nem que se converse. Nossa. Algumas pessoas não... Casais combinados que não se dê nem beijo na boca. Que maluquice. Gente, isso pra mim realmente não funciona, gente. Isso. Eu acho que é por isso que eu não tenho essa vontade, sabe? Porque eu sou muito parecida com você em relação a essa conexão, etc. Pois é. Mas, claro, hoje em dia é mais assim, né? Aí eu te pergunto um negócio. Então, você foi nessa primeira vez aí, nessa experiência. E aí? Você já se jogou, assim, porque já tava super bem resolvido na sua cabeça, né? Na ideia tudo tá muito resolvido, né? Na prática é que a gente vai ver. Só que assim, eu tava... Sabe aquela criança que tinha um sonho de ir à Disney? E aí, de repente, você encontra o Mickey? Sim. Bugou, travou. Você tá ali. Também aquele dia tava terrível. A casa tava muito cheia e era quase que um corredor polonês. Era muita mão. Meu Deus, gente. Isso não é comum. Mas a gente chegou nesse momento. Corredor polonês e de piroca, né? Tipo... Não, pior que nem era. Pior que nem era. Era assim, muita gente também estava se pegando ali e tal. Era muita mão, muita coisa e tal. Só que a gente estava se beijando num corredor, aí veio uma mão de um lado, uma mão de outro. A pessoa que estava comigo, a minha namorada na época, ela se desesperou. Ela entrou em pânico. Entrou numa crise muito louca. Vambora. Exatamente. E aí fomos embora, brigando, discutindo no meio do caminho e tal. Eu lembro de ter parado num lugar assim, e ela estava em crise. De novo, aquela fala. Eu me sinto suja, me sinto uma puta, me sinto culpa muito forte. Aí foi onde eu vi isso de novo acontecendo com uma outra pessoa. Que, cara, tem alguma coisa aqui. Aí que eu fui entender o universo feminino e as dificuldades. Tá. Não era barato, eu tinha 21 anos, a gente mal trabalhava, ganhava merreca. Nossa, imagina. É um ambiente elitista pra caramba, muito elitista. O público deve ser sempre praticamente o mesmo, né? Porque já é caro, já... Exatamente. Um casal não vai gastar menos que 250, 300 reais à noite. Nossa. Tranquilo, eu já falo isso. Só entradas é assim, 150 reais, é assim, tá? E aí você já tem uma coisa, que assim, casais, o valor é para casais. Mulher solteira, normalmente é um valor X menor. Homem solteiro é 5x. Total, dinâmica de sempre. Isso é embalada, né? Isso daí não é... A gente não tá nem falando de casa liberal, a gente tá falando de qualquer balada. Aqui em São Paulo é assim. Exatamente. Você vê muito também lá, mulheres ficando com mulheres, transando com mulheres, nesse contexto, principalmente, como um fetiche masculino comum. E se você for ver um homem encostando em outro homem, dá briga. Uau! É super heteronormativo. Assim. Muito. Super heteronormativo. É para servir esse patriarcado. Que loucura.
Quer ver? Até quando as pessoas perguntam assim, mas você deixa pegarem a sua mulher? Esses termos assim existem. Cara, mas a mulher é minha. Não. A mulher é minha, eu não sou dono dela, você não está entendendo, né? Mas existe esse pensamento. Estou dizendo que todo mundo no meio liberal pensa assim, não, mas tem. Eu sentia que era isso, assim, na época também eu era muito novinho e é um ambiente de pessoas mais de idade, eu diria ali entre 30 e 45 anos, era o meio assim da idade. Eu tinha 21, a minha parceira tinha 19. Depois a gente foi entendendo que cada lugar tinha seu perfil. É normal também de pessoas veteranas ou mesmo os gerentes dos lugares te apresentar o que é cada lugar, como é que funciona. Tem regras muito claras estabelecidas. É um lugar que realmente se respeita muito. Você está num lugar ali, se pegando, chega alguém, encostou em você, botou a mão em você, você olha, você não está afim, você tira a mão da pessoa, ninguém vai se alarmar com isso, acabou. Ninguém vai tentar mais nada. Então tem sim muito respeito. É menos mal, né? Até porque senão, ó, tem segurança para qualquer coisa. E sim, os seguranças ficam na porta dos quartos e coisas do tipo. Bom. Importante. Então tem ambiente que solteiros não entram, tem ambiente que é só casados, só casais entram. Tem essas coisas também. Tem os subgrupos, tem os nichos para tudo quanto é. Que, aliás, é uma coisa super monogâmica de você exigir, né? Apenas casado. Precisa trazer o comprovante de matrimônio, senão não entra. Exatamente. Tem umas coisas assim que funcionam, mas na época fazia muito sentido para mim. Foi o que eu falei, não tinha comparativo. Tem gente que me pergunta, mas você se entende demissexual? Sexo para você tem a ver com afeto, tem a ver com intimidade. Como é que tu vai, né, pro meio liberal? Eu falava, então, só vou com quem eu amo. Se eu não tenho um vínculo com a pessoa que eu estou, não funciona, eu não vou. Você não iria sozinho, por exemplo, né? Não iria. Eu fui uma vez na vida com uma ficante, né? Ela se divertiu horrores e tal, ela se libertou ali e tal, mas eu não. Tá faltando alguma coisa pra mim. Interessante. Entendi. Queria muito saber, que foi o estalinho de saber não monogamia. Claro, o liberal foi meio que uma porta de entrada, né? Pra você experienciar e vendo universos diferentes. Sim. Mas esse salto do mundo liberal e essa experiência para conhecer não monogamia e, de alguma forma, sugerir para si mesmo ou para uma outra pessoa. Como foi isso? E a gente sabe que, mesmo que esse termo exista, não era acessível, né? Era tudo na caixa de putaria. Pronto. Qualquer coisa que não é o casamento normativo é putaria e você é a pessoa suja. Simples assim. Só que eu já estava no processo de, é isso mesmo, eu sou uma pessoa suja. Tá, tudo bem. Que não é tão legal, mas tudo bem. Então, assim, eu falava com meus amigos, contava as experiências, me chamavam de maluco. A trava de todos os homens era basicamente como você deixa outro cara comer a sua mulher. A sua posse, a sua propriedade. A sua posse. Mas sendo muito sucinto, depois a gente voltou outras vezes, aí começou a entrar ali no ritmo, só que aquilo vai virando uma cachaça, vai virando uma dependência, no meu caso. A ponto da minha parceira na época não acompanhar mais. Falei, cara, não tá dando, pra mim já não tá ficando legal. Porque você queria ir demais, assim, desculpa interromper, mas é porque você queria ir demais, é isso? Porque fazia sentido. Eu cheguei aí de quarta a sábado. Caraca. Entendi. E é caro. Eu ia falar isso, e a carteira aguentava, né? Pois é, a carteira, eu trabalhava para isso praticamente nessa época, você vê como é que eu já estava no nível de loucura. Mas entra na questão também dos desejos, porque uma das condições que nós tínhamos, isso vai parecer loucura, mas ela, embora muito sexualizada, assim, muito intensa, ela era muito ciumenta também. Ela colocava algumas limitações para mim que eu respeitava. Isso aumentava muito mais o meu desejo. Claro. Mas resumindo, essa época a gente teve a primeira experiência com de homenagem. Ao longo desse tempo aí foi se tornando uma coisa comum na minha vida. Isso é importante falar, porque para todo bom homem, e aí qualquer homem que esteja me ouvindo, que tem aquela ideia de que eu vou ser um fodão comendo duas mulheres, tadinho de você, amigo. Ficha tem que cair, não é isso que acontece. Né? Você é o que menos importa naquele processo, é um processo de descoberta da maior parte das mulheres. E eu sempre respeitei esse movimento, eu achava bonito. Aí existia, e sempre existiu para mim, um sentimento que eu só fui entender com a não monogamia, que é um sentimento chamado conversão. Eu tinha alegria com a alegria das minhas parceiras. Sim. Lá pelas tantas, a gente entendeu que não era nossa mesmo, essa coisa liberal, porque ela não tinha desejo de uma forma geral por homens, de uma forma geral, tinha muito por mulheres. A gente começou a frequentar ambientes, na época, chamada GLS. Sim, GLS, não era LGBT, né? Imagina. E onde a gente fez muitas amizades, eu entendi muito. Aí eu fui começar a entender o universo, coisas, dificuldades e problemas que eu nem imaginava na minha vidinha de homem branco hétero. E fiz grandes amizades. E numa dessas também, essa minha namorada começou a se relacionar com uma menina.
que é minha amigaça até hoje, diga-se passagem. Em algum momento a gente começou um relacionamento que eu hoje chamaria de trisal em V. Ou seja, eu namorava uma pessoa, essa pessoa namorava uma outra pessoa, e a gente que estava na ponta tinha uma amizade. E tudo bem, tudo maravilhoso. Elas viajavam, eventualmente tinha coisa no aniversário de uma da outra, levavam no cinema quando não podia, tinha alguma dificuldade e tal. Assim, a gente se respeitava pra caramba. Às vezes tirava um final de semana pra maratonar uma série, os três juntos, e super de boa. Isso bem... Sim, quantos anos você tinha? 21. Bem novinho, né? Assim, essa maturidade, assim, de ver a sua pessoa, um afeto seu, né? Tipo, com outro afeto, é uma coisa que normalmente vem com o tempo, né? Porque a gente tá tão moldado de ter ciúmes, de ter aquela competição, né? Sim. E veio até que rápido pra você, né? É complicado, mas assim, eu não sei, eu sempre achei bonito. Tive a fase sim do fetichismo, levei um tempo para perceber que algumas coisas que eu gostava mais por mim do que pelo outro, até chegar essa fase de conversão, porque, por exemplo, nesse caso eu não tinha vantagem nenhuma. Mas a minha namorada, em algum momento, começou a lidar muito mal com isso. Ela, assim, não conseguia, o que eu faço agora da minha vida? Tenho que gostar só de um, não estou conseguindo me entender e tal. E aí uma hora terminou comigo, para ficar só com a outra, depois se arrependeu, voltou para mim, eu aceitei que eu era muito apaixonado por ela, e a outra ficou mal, e enfim. Ela se sentiu mal, né? Pelo que você tá falando, assim, foi um sentimento mais de culpa dela, por de novo tá com duas pessoas, né? Mas você ficou de boa, você se sentia bem com a situação? Ou você também teve crises ali? Não, eu só tive assim, fiquei mal quando entrou nessa época de termina com um, termina com o outro, eu era muito apaixonado por ela também. Mas uma coisa que eu sempre tive que me favoreceu é que eu sempre gostei também de ter o meu relacionamento comigo mesmo. Ter um momento sozinho. Eu gosto de estar sozinho, gosto de ter ali minha vida, meus planos e tal. Tomar a vida do outro, não me anular, né, pelo outro. Não faz sentido nenhum. Perfeito. E nem quero que ninguém se anule por mim. Enfim, e lá para as tantas terminou a relação, né, nessa loucura toda. Eu também era muito acelerado com essas coisas, e aí quis fazer carreira solo. E foi aí que eu percebi que, caramba, falta algo, falta amor, falta cumplicidade, eu preciso disso. Tempos depois, inclusive, essa outra pessoa da ponta e a gente teve um breve caso também depois, mas assim, muito amizade mesmo. Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida sobre esse caso aí. Então você estava vivendo ali a relação, né, em V, você era uma das pontas, e a sua família sabia? Eu morava com eles, né? Eu morava com a minha família. Eu nunca parei para falar nada com ninguém, mas era tão descarado que ninguém acredita. Tem coisas que ninguém imagina. É um véu tão grande. Lembrei de uma das histórias agora. Pode contar, é o que a gente mais gosta disso. Um desses é, por exemplo, uma vez passar uma noite com uma namorada e uma amiga nossa juntos, no meu quarto, né? Porque eu morava com os meus pais e acordar de manhã todo mundo tomar café e tá toda a família ali e tudo bem, porque ninguém imaginaria. Que loucura! Que sacana e tal. Não passa pela cabeça de ninguém, não passa mesmo. Talvez é porque você era homem jovem, né? Será que não teve uma aceitação aí por conta disso? É possível. Mas então, também tem essa coisa do homem jovem ser aquele que faz as putarias, né? É, o pegador. O pegador. Mas assim, eu digo, se fosse talvez pelo meu pai, ele é um que saca e fica quieto. Mas a minha mãe não. Minha mãe certamente ia ser aquela que ia pagar geral. Eu lembro de uma vez, aí, portando anos à frente, numa briga que eu tive com a minha mãe, minha primeira esposa, a gente terminou, ela não queria terminar, então ela de raiva pegou toda a nossa história conjunto e jogou assim no ventilador para pessoas do trabalho, para minha família. Nossa, cara. Cena de novela, assim. Assim. Não, e já mata uma das perguntas que eu ia te fazer, que era, tipo assim, sua família sabe, né, como é que é. Assim, aparentemente todo mundo sabe de tudo, né? Pois é, a minha família soube daquilo, mas tem coisas que são tão chocantes que eles preferem não saber. Uma vez só que eu tive uma discussão assim, com a minha mãe, há muitos anos atrás, uma vez eu falei assim, olha, não fica cantando de galo não, porque eu sei coisas da sua vida que você não imagina, eu sei coisas muito sujas da sua vida. E eu virei pra minha mãe e falei assim, provavelmente é tudo verdade. Muito bom. É isso. É isso, eu sou assim nessa minha vida e tal. Mas exatamente por isso, não pergunta. Entendi. Mas é o medo de saber também. É o medo de saber, porque sabe o que eu vou falar. Né? Nunca rolou uma conversa, assim, papo reto, assim, de tipo, olha, sou não monogâmico. Estou em um casamento onde a gente se relaciona com outras pessoas. Olha, nunca assim, porque primeiro essas histórias surgiram em todos os relacionamentos que eu tive.
Mas às vezes pensa assim, uma coisa que daqui a pouco toma jeito, ou acha a mulher certa, aquelas coisas que muitas vezes a família pensa, né? Uhum. Os amigos às vezes pensam isso também. Chegar em algum momento que, por exemplo, aplicativo. Então, hoje eu tenho um relacionamento, eu sou casado há 8 anos, e a gente tem aplicativo de relacionamento, por exemplo, a gente tem o nosso perfil lá, os dois juntos, e diferente dos casais liberais, não tem censura, não tem foto disfarçada, tem a gente, como nós somos, o que a gente pensa, o que a gente gosta. Uma das coisas que a gente tem, inclusive, no perfil é amizade em primeiro lugar. E não vem muita gente buscando homenagem, vamos transar e tal. Não, cara, peraí. Aí tem gente que pula fora porque só quer saber de sexo, louco, né? Você tava falando sobre o perfil de casal e tal, e me veio na cabeça, assim, dentro das nomenclaturas, você se enxerga em uma, assim, o Carlos deve estar aqui, assim. Sim, certeza absoluta. E isso foi de alguns anos pra cá, quando eu esbarrei com uma série na Netflix chamada Eu, Tu, Ela. Sim. Sim. Que fala de poliamor. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso. Faz todo sentido, é isso. Porque, assim, lá naquela relação que eu tive com uma parceira que tinha, uma namorada e tal, era muito importante para mim saber que a outra estava bem, que sabia que tinha noção de tudo que acontecia, e, se possível, ter um relacionamento com ela também. Não precisa ser sexual, é afetivo, assim, é todo mundo, né? Um carinho. Uhum. É um carinho, não que seja uma obrigação. Na monogamia vão ter várias vertentes, então, assim, tudo bem você sair com outras pessoas, você ter as suas histórias, ninguém é obrigado a nada. Mas pra gente, como pra mim, aqui a fala, né, fez muito mais sentido e era muito mais gostoso todos estarem participando, se entendendo, seja o tipo de relação que for. Essa comunidade fazia muito sentido. Hoje, a gente tem muito aí a ascensão das histórias dos trisais, que eu acho bacana, porque traz uma evidência na internet, etc. O Eu, Tu, Ela tem muito isso, né? Mas, assim, a única críticazinha que a gente faz é que não deixa de ter ali aquela marca da monogamia, como se fosse uma monogamia estendida. Assim. Total. Somos utilizados, mas é só a gente aqui. Uhum. Eu ia perguntar isso. E ciúme do mesmo jeito, e dá ali em cima e cobrança. Então é um pouco complicado. Eu acho que é um assunto muito delicado e que não tem que ser eu a falar, porque não é a minha história. Não, acho que não é essa história, mas é legal ver a sua opinião, né? Tipo, acho que, assim, porque querendo ou não, você tá falando, né? Tipo, você se enquadra em poliamor. Cada um vai ter a sua definição, eu tenho a minha, a Pá tem a dela, mas o tema do debate não é esse, né? É a sua experiência, é o que você vive. É um pouco disso, assim, né? Você sente que esse lance de você se classificar como poliamor, né? O que significa isso pra você, né? Existem limites? Não existem limites? O que difere isso de, sei lá, de outros termos? Na sua vivência, né? Cara, já começa que é o seguinte, vai parecer muito louco para alguns, mas não monogamia, para mim, tem a ver com família. Significa família, para mim. E é justamente não enxergar o outro como posse, como objeto de controle, e você ter as permissões para os afetos que você quiser ter. Cara, não é porque eu tenho 2 amigos que, sabe, vai disputar amizade ou uma amizade é melhor que a outra, etc e tal. Posso ter 2 irmãos, tenho um pai e uma mãe. Por que na relação dita romântica ou amorosa, seja lá o que for, tem que ter uma exclusividade, né? E uma exclusividade obrigatória. E olha só que louco, eu tendo a ser exclusivo. Uhum. Por exemplo, comecei a me relacionar com um de vocês, por exemplo, eu tendo a não ter mais interesse em volta. É uma coisa minha. Essa relação vai me interessar tanto que eu vou ficar ali. Porque as pessoas acham que não monogamia é só pegar um monte de gente. E, caraca, certamente que não. Não é, né? Não tem nada a ver com isso. Ou não deveria. Para alguns, para quem muitas vezes eu vejo assim que precisa pegar todo mundo, está longe da não monogamia. É um grito de liberdade que está lá, está ainda com um problema com a monogamia, com atrito com a monogamia. Não que tenha problema, quero ficar com todo mundo, não tem problema nenhum também, né? É mais uma questão da intenção, né, do que necessariamente do ato, né? Porque, assim, pegar todo mundo, beleza, vai lá e pega, seja feliz. É mais uma questão do porquê, né? Pois é, e vem os mitos, né? O não monogamia, o não monogâmico. Não sei se eu posso ser não monogâmico, porque eu tenho muito ciúme, né? Com a ideia que o não monogâmico, ele não tem ciúme. Mentira. Total. Casos e casos, né? Por exemplo, eu estava citando isso. Em algum momento nessa história lá no meio liberal, teve uma experiência que eu tive ciúme. Porque tinha uma pessoa que estava com a minha companheira ativamente de maldade. Queria, assim, ele falava coisas que queria ela para ele. Né? Aquela relação que queria para ele, queria... Aí eu falei assim, não, calma aí, cara. Isso rola mesmo. Essa é deslealdade. Aí é outra parada. Dentro da monogamia e principalmente entre homens, isso rola muito. Essa competição e essa marcação de território pesada, né? Vamos falar a verdade, assim, bem machinho marcando território.
Como é que tá a sua vida hoje, assim? Você tem afetos? Coabita, não coabita? Você tá morando junto? Como é que funciona isso? Sim, eu não sei se eu respondi a coisa do poliamor, mas eu vou tentar juntar tudo aí. Junta tudo. Porque aí a gente já fecha o mesmo raciocínio. Mistura tudo. Aliás, mistura tudo, sai o carioquês. Eu tenho um pouco carioquês, né? Mistura. É o misto. Às vezes sai, mistura. Mas o que eu mais gosto é sotaque do Brasil inteiro, cara. Eu acho sotaque a coisa mais incrível. Eu gosto É linda. Fiz durante muito tempo, trabalhei com palestra e falando em vários pontos do Brasil, fui aprendendo a reduzir isso. Mas de vez em quando escapa. Me choca quando eu vejo o Big Brother e vejo vocês estão rindo, né? Eu falei, caraca, muito carioquês. É muito. Carlos, é muito. Mas é tão bonito, né? Eu acho sotaque a coisa mais linda. Até me perdi. O negócio do poli, e hoje em dia e tal, tive dificuldade, por exemplo, embora eu respeite muito, um termo na monogamia que é anarquia relacional. Eu compreendo o conceito. Você não tem uma hierarquização e tal nas relações, nos afetos. Mas quando você coabita, quando você tem uma relação longa, quando você tem filhos, não sei se é tão simples assim, porque é muita coisa envolvida. Né? Na prática, você imagina. É claro que não tem situações assim sempre de escolhas de tempo e coisa do tipo. Mas às vezes tem um problema acontecendo dentro de casa, tem situações sérias e tal, e às vezes o outro não vai entender por muito tempo. Não tem, de certa forma vai ter alguma hierarquia. Por isso, o poliamor faz sentido. Né? Não que seja obrigatório todo mundo coabitar, mas é o ponto principal que permeia isso. Né? Por exemplo, tem o pessoal do Instagram. Posso falar também? Sim. Pode falar tudo que você quiser. Pode falar podcast, pode falar página. É isso. A gente não é monetizado, então, portanto... E nem tem intenção de monetizar. A ideia é aberta. Entendi. Se quiser cair matando legalmente, a gente só vai chorar e seguimos. É a galera que é boa divulgar, porque fez a diferença no meu pensamento, no meu entendimento. Esses Instagram. Porque, cara, pra você entender, que eu fui conhecer essas histórias, não existia, entendeu? Porra, Instagram, isso da época do Orkut, não tinha isso, né? Não tinha mesmo. Caraca, sabe, é novidade isso. Grupo de WhatsApp, olha que coisa deliciosa. Eu juntava todo mundo para fazer uma reunião quando tinha que falar com um grupo. Né? Eu juntava no Rio de Janeiro pessoas para trabalhar. Então, por exemplo, tem Instagrams como, por exemplo, o Nossa Tríade. Um trio, né, que faz com planos de uma das meninas uma das mulheres, é psi também, né, psicóloga atende muito pessoas não monogâmicas. Eles são 3 pessoas declaradamente bissexuais que moram juntos, têm uma relação entre eles, mas não estão presas a eles. Mas é inegável que o vínculo deles é maior porque eles coabitam, dividem a vida e tal. Uma vez eu vi uma postagem onde eles estavam falando, olha, a gente usa o termo trisal porque fica mais fácil de entender, mas isso não está fechado, engessado. Uhum. Tem liberdade de afetos porque entende que não dá para impedir. Não. Mas coabitamos. Então é sobre isso, eu penso muito nisso. Filhos, né? Eu sempre tive pensamento de família, de filhos múltiplos. Hoje eu tenho uma relação com a minha companheira, e a gente faz 8 anos agora, em maio, e a nossa filha vai fazer 12 anos. O que significa dizer que ou a gente teve filho antes de um relacionamento, que não é o caso, ou, né, biologicamente, a nossa filha é a filha dela. Mas eu criei desde os 4 anos de idade. Então, essa coisa de filho biológico, filho apadrinhado, filho adotivo, sempre foi, e se a energia, a vida me permitiu, eu quero ter todas essas experiências de paternidade. E essa situação para filhos, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, porque querendo ou não, muda muito a vivência, né? Sim. A gente, por exemplo, não tem filhos e a gente vive a nossa vida do nosso jeito e tal, mas não tem um serzinho, dependendo da gente, não ser o nosso cachorro, né? Sim. Que não entende nada, enfim. Para você é aberto para a família? Eu nunca perguntei isso. Ah, a gente? De nós dois? Você dois. Sim. Recentemente mais ainda. Foi meio que colocado os pingos nos is e agora mais ainda com o podcast vai ser mais ainda. Ah, é verdade. Pra família próxima já fazia um tempo. Sim. Mas era mais... Não sei se escondido é a palavra, mas não era tão divulgado, assim. Não era tão... A gente não falava muito sobre. Tinha que perguntar pra saber, entendeu? Tipo isso. É que o povo deve pensar assim, eles têm as sacanagens deles escondidas. Tem umas coisas assim que parar pra ver. Aí é que tá, o pessoal não pergunta porque não quer saber, entendeu? É bem parecido com isso daí. Ah, eu sei como é que é. Eu acho que nós dois, acho que nas 2 famílias a gente teve um pouco a fama, assim, de o casal certinho, assim, de o casal margarina, assim, sabe? Então eu nem sei se as pessoas pensavam, etc, né? Eu acho que pra algumas pessoas acho que foi até um choque.
E eu fico pensando um pouco nisso, porque já aconteceu, por exemplo, com a gente, situações de pessoas, famílias e família amigos, assim, por colocar a gente nesse pedestal de, o casal pra sempre, né? Esse casal aqui consistente, sabe? É muito amor envolvido. E aí cai desse lugar com, meu Deus, como assim? Esse tipo de relação que vocês estão fazendo? Eu tinha vocês num lugar de perfeição. E aí eu imagino o quão difícil deve ser com o filho, porque além de ter essa questão de expectativa da relação, tem a questão de expectativa com como você está criando essa criança, o que você está fazendo com isso, que na prática, né, a gente sabe que é a balela, provavelmente é muito mais simples do que se parece, mas eu queria muito saber como vocês resolvem isso, como vocês comunicam pros filhos, a galera vem dar pitaco na vida de vocês, sabe? Então, eu vou te falar que filho é a parte mais fácil. Pra gente, pelo menos, filho é a parte mais fácil. Porque é aquilo, né, de como foi, o que é natural para você na sua infância e tal, tanto para a família de origem, como a gente chama, né, os pais, avós, por aí vai, quanto para filhos. Tem uma coisa que a gente não abre mão, que é o seguinte: a intimidade do casal pertence ao casal, o que não é dar conta, né, dos outros, não vai influenciar, não é da conta de ninguém, é nosso, né? Então, se tem fantasias, desejos, coisa do tipo, é nosso. Se vai ter convivência com alguém, é outra história. Aí, ok, isso envolve, isso mexe com muita coisa. A gente aprendeu a duras penas, inclusive essa coisa de contato com as pessoas. Vocês tiveram? Tivemos. Chegaram a coabitar com uma terceira pessoa? Não chegamos a coabitar, mas começamos uma relação que, embora breve, era todo dia na nossa casa. Entendi. Até chegar um ponto, assim, depois da separação, que foi uma separação bem difícil, diga-se passagem, da criança pergunta assim: onde está a tia fulana? Não vai vir mais aqui? Assim, cara, não, aconteceu uma coisa que não foi legal e a gente não vai ter convivência. Mas assim, estamos tristes pra caralho, estamos sofrendo pra cacete, porque os dois estavam apaixonados e... Então, é assim, como qualquer relacionamento. Você não conhece alguém que traz pra dentro de casa e conviver com os filhos, assim. É normal, igual, se é a 2, a 3, a 20, não importa. Sim. Amizade, você não conhece amizade, vem pra dentro da minha casa, ó, essa aqui é minha família, eu não sei o que vai acontecer. Acho que até uma coisa que você falou, né? Tipo assim, a intimidade do casal é do casal, né? Eu acho que mas acho que é de qualquer relacionamento, né? Porque mesmo a gente que é não monogâmico, a gente tem múltiplos relacionamentos diferentes, e aí as pessoas dão o nome que elas querem, tipo namoro, eu tô ficando, é um afeto. Tem gente que não gosta de colocar rótulo, beleza. Mas indiferente disso, a intimidade dessas duas pessoas que estão se relacionando ainda é delas, né? Sim. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque algumas pessoas que estão no movimento de poliamor, assim, rola, né? Uma questão de exclusividade. Tem aquela galera do poliamor que é tipo assim: nós somos essa família e não saímos desse... e somos exclusivos dentro desse círculo. E aí eu fico na dúvida. Mas aí então, tipo assim, é a intimidade dos 5 juntos? Ou ainda tem a intimidade das relações individuais? E aí eu queria saber como é que foi pra você, assim. Olha, a gente teve outras experiências também. Essa aí só foi a mais forte, assim, tal. Mas a gente descobriu uma coisa assim... Não tem manual, né? Então a gente vai descobrindo daquele jeito. Infelizmente não, né? Ou felizmente, não sei. Infelizmente não tem. Pois é, poderia ter, assim, ideias, né? A gente pode escrever alguma coisa assim. Não aquela coisa da polícia não monogâmica, porque hoje em dia tem muito, né? Nossa, sim. O que é? Isso aí não é monogamia, isso não é. Calma, jovem. Mas assim, a intimidade, ela sempre é a 2. Lógico que tem um momento de relacionamento, de se relacionar a 3, a 4, a 5, sei lá, quantos forem. Como você tem um encontro de amigos, junta aqueles amigos do colégio, tem 5, 6 ali. Tem uma atmosfera, mas não é o nível de intimidade que você tem ali 1 a 1, e com cada uma daquelas pessoas ali. Você está conhecendo alguém, principalmente se são 2 pessoas conhecendo uma terceira, ou como for, ou você está conhecendo 2 pessoas e tal, não faça grupo de WhatsApp. Não faça na vida grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp vai ser muito útil, sabe quando? Quando tiver todo mundo ou coabitando e aí alguém tá na rua, quem é que pode trazer arroz que tá faltando em casa? Isso vai ser muito útil porque é para coisas práticas. Ou para marcar aquela saída. O que você acha? O que você não acha? Então tá, vamos para tal lugar. Beleza, morre ali. É prático. Uhum. Porque não tem intimidade com o teu outro vigiando. Então a gente foi aprendendo também isso, né? De ter a minha história com a pessoa, tem a história da minha companheira com a pessoa, tem algo íntimo, algo da história da pessoa, a gente não conta um pro outro. Nunca conta. Sim. É da intimidade da pessoa. Na verdade, é literalmente, né? O respeito da pessoa, a privacidade da outra pessoa, né? Isso é a confiança que é construída. Às vezes a pessoa diz, tu sabe, né? Porque eu já contei pra ela. Eu falo, não sei, ela não me conta das suas intimidades. Se você quiser contar pra mim, beleza.
tem várias formas de começar a experimentar o poliamor. Aí eu vou falando de poli especificamente, né? Por exemplo, quando vem de um casal original. Cacete, essa coisa da entidade casal é horrível. Difícil de desconstruir, né? Difícil de construir. E o próprio casal monogâmico já é normal. Nossa, casal monogâmico anula o individual e vive só a entidade casal. Passa a ter foto de rede social que é só os dois, tudo é os dois que controlam. Lido com isso o tempo inteiro. Uma relação madura, adulta, cada um cuida de si e os dois cuidam do relacionamento. Essa terceira entidade, esse CNPJ, que é o relacionamento, onde cada um tem que contribuir alguma coisa ali, ou então vai à falência. Melhor romper essa sociedade. São dois sócios proprietários ali da entidade casal e que essa é a existência deles. Né? Exatamente. E quando vai olhar isso, quando vai se envolver com outra pessoa, é importante essa desconstrução, porque assim, tem uma terceira pessoa chegando nesta sociedade aqui, vai ser muito difícil para ela. Essa desconstrução, ela é muito importante. Quer ver uma coisa que eu achei sensacional? Tem um outro trisal também bem bacana, que é o Amor ao Cubo. Conheço também. Acabaram de ter filhos agora também. Coisa mais linda. Um monte de trisal, cada um com uma história completamente diferente. Eles, por exemplo, tinham um casal original, conheceram a terceira pessoa. A gente chama terceira não porque tem prioridade, mas porque cronologicamente chegou depois naquela relação. E a relação deles três aconteceu. Ninguém está buscando nada, ninguém, né? Não tinha. Aconteceu. Uma das coisas que eles decidiram fazer foi o divórcio da relação original. Se divorciaram. Isso é muito bonito. Muito bonito, cara. É sobre isso, entende? Sim. É difícil, às vezes, de compreender. Mas, falando de filho, como falar sobre isso sempre foi muito comum, não necessariamente dizendo assim, fiz isso, fiz aquilo. Não, mas a gente sempre lidou bem com pessoas que têm relacionamentos diferentes, com tudo fora da normatividade. Então, a gente tem amigos que frequentam a nossa casa que têm relações heterossexuais, homossexuais, pessoas que decidiram não ter relacionamento nenhum, ou ter relacionamento e não ter filhos e tal. Então, você sempre foi muito livre, assim. De forma que eu já contei essa história, mas em outro lugar, mas eu repito aqui, deu aquele start bacana uma vez que a gente estava passando pela praia. A minha companheira e ela tinham ido a um casamento, eu não sei quantos anos estavam, mas assim, mais novinho. E o casamento ali e tal. Casamento é tão chato, demora, né? As pessoas falam assim, que querem ficar juntas e tal. Por que não fala logo de uma vez? Porque ela tinha passado um casamento na igreja e tal, ficou horas e horas, e ela estava assim, cadê a festa? Errado não tá. Então ela falou assim, se eu decidir casar, que eu já achei maravilhoso, se eu decidir casar, eu já vou deixar combinado já com ele, com ela ou com eles, pra gente falar sim logo e acabar. Ela falou isso? Ela falou isso. Eu falei assim, Caracas, que legal. Aí eu olhei para um lado, aí um olhou para o outro e falei, tem algo acontecendo aqui que tá certo. Assim, mas o ato dela falou isso com uma naturalidade que a gente não tem. Mas ela tem essa possibilidade, que pode amanhã ser outra coisa e tudo bem, não tem problema nenhum, mas é para entender que não tem forçado, não tem ideologia. É livre. Não tem convencimento. Pois é. Mas elas se esbarram com constrangimentos, com coisas que limitam. Aí é um problema. Sim. Aí é foda. Só um parênteses dela falando o que todo mundo tava pensando ali, né? A criança, mais uma vez, falando que eu só vim aqui pra festa, coisa chata. Porque absolutamente todas as pessoas na cerimônia estão pensando exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Tipo assim, tudo bem, fala assim logo, eu quero ir lá pra festa. É a brincadeira, né? Lógico que tem, quando a gente fala de conversão, né? Que é um conceito não só de casal, né? Também claro. tem pra outras pessoas que você ama. Então, tipo assim, você tá feliz realmente pela pessoa que tá entrando no altar e que tá se casando. O sentimento é genuíno. Seus amigos. Sim. Mas, no fundinho, tá todo mundo querendo que acabe pra ir pra festa, né? Lá no fundinho. Às vezes também não é nem a felicidade em si pelo outro, mas o desejo daquilo mesmo, né? Vi de pessoas buscando por quê? Ela briga, ela rola empurrão, tem algo ali. Né? Você tá contando alguma coisa sobre aquelas pessoas, né? Mas aí essa foi a história da minha filha, e perceber isso, né? Como é natural, o casamento que eu não fui, que também é muito comum, às vezes a gente vai a eventos diferentes, né? Não tá grudado um no outro. Ótimo. Isso aí, mas eu acho que isso daí não devia nem ser uma prática não monogâmica, isso deveria ser uma prática, ponto final, né? Exato, cara. É assim, por que dá certo? Porque eu tô falando isso aqui e eu posso amanhã, essa relação pode acabar. Pode mesmo. E um dos motivos que faz dar certo é justamente saber que pode acabar. Que ninguém tá preso a ninguém, que eu sou muito feliz com essa relação, eu sou feliz sozinho, né? Eu não dependo disso, é melhor. Eu não dependo disso, ela também não depende disso. Então, a autonomia afetiva e também, né, financeira também é importante, uma das coisas que a gente fala muito hoje em dia, é para que possa ter escolhas.
para que se possa fazer a escolha de permanecer junto. Total. Eu acho que isso é muito legal de falar, porque na prática, assim, viver é difícil, né? Vamos ser sinceros. A gente tá numa sociedade que cada vez mais os preços sobem, a gente ganha menos e a realidade é essa, né? Sim. E esse lance da independência financeira é um negócio que permeia muito daquilo que eu falei lá atrás, que não é só não monogâmico, né? Isso deveria ser de todo mundo, né? Sim. Eu acho que os casais monogâmicos, eles deveriam cultivar. Quer ser monogâmico, tudo bem, mas cultiva você sozinho, sabe? Exista sem o outro, porque não é só um relacionamento não monogâmico que pode acabar, né? Tipo assim, se acontece alguma coisa com a pessoa que você tá casado, e aí? O que você faz? Sim. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Porque assim, é o que eu falei lá atrás, né? Esses pesos e cobranças vem também dessa ideia de normatividade. Eu, por exemplo, fui treinado na ideia de ser um príncipezinho. Eu buscava ativamente ser o príncipe encantado. Então, essa coisa de não trair, tinha uma coisa de é errado, não é honrado, e até depois eu me percebi assim, não, cara, eu não gosto porque eu não vou me sentir bem. O outro pode nem ligar. É diferente do que é acordado. Aí chega esse ponto. Quando a gente vai falar de não monogamia ética, é concordado, é combinado, que é bom para os dois e tá lindo. Mesmo assim, nas primeiras experiências, quem já passou por isso sabe que existe um peso, existe uma culpa, existe um remorso, né? É muito louco o quanto a gente é massacrado por isso desde criança, né? Então, com certeza. Porque o pessoal fala assim, o mais difícil da não monogamia, quem tá começando, né? É o ciúmes e tal. Eu acho que é quebrar um pouco desse ciclo aí, né? É difícil pra caramba a gente fazer esse processo de autoavaliação ali. É um vai e volta constante, assim, e no começo, vai e volta é muito intenso. É assim, até hoje, imagina, depois de anos, ainda existe esse vai e volta às vezes, sabe? Essa turbulência, assim, da gente às vezes descer uns degrauzinhos, né, que a gente até brinca sobre isso. No começo parece que, assim, é uma montanha-russa muito louca, assim, sabe? Meu Deus, voltei, assim, parece que, sabe? Sim. Se você se coloca aberto a tentar entender o que está acontecendo, diálogo, falar sobre sentimentos, todas essas coisas, acaba sendo muito benéfico, assim, você sai de uma jornada de autoconhecimento, é tipo isso. E saber que o outro funciona diferente de você, né? Eu, por exemplo, eu sou o tipo que, assim, tem um relacionamento com você e você sai com afeto e tal, uma das primeiras coisas, quando chegar em casa e tal, eu vou perguntar assim, e aí, como é que foi? Foi bacana? Porque eu acho que, assim, uma das coisas que a gente fala, né, e um dos motivos da existência do podcast é para as pessoas ouvirem a história de muita gente, porque cada história é diferente. E, basicamente, nem sempre a gente vai se identificar com uma história só. Talvez tenha outras histórias que a gente se identifique. Lógico. E aí eu vou cutucar a ferida e vou te fazer uma pergunta que é tipo assim, e qual foi o momento nessa jornada toda? Então você começou lá no liberal e hoje em dia você tá com o seu casamento, eu nem sei se você chama de casamento? Você chama de casamento? Sim, é porque de uns tempos pra cá a gente foi acostumando a falar, você fala ao invés de falar esposa. Indo pra pergunta, então lá, desde que você começou até hoje, qual foi o momento mais difícil? Eu acho que... Porque a verdade é, quem tá na monogamia sabe que a gente mais sofre do que... Não, mentira. Mas a gente sofre muito. A gente sofre até chegar num lugar em que a gente tá tranquilo com nós mesmos, né? A gente sofre bastante. Eu queria saber o seu, né? Qual foi o momento que você mais sofreu ali? Até agora, né? Até agora, exatamente. Até agora. Cara, tem muito das frustrações de você perceber que o outro pensa diferente de você. Igual essa história de chegar em casa, né, ter alguma coisa com alguém e falar assim, ei, como é que foi e tal? Porque para mim é muito importante essa coisa da amizade, de conversar, não precisa abrir tudo, lógico não, cada um tem sua intimidade, mas poder trocar isso é muito gostoso. E a minha companheira é o oposto, não fala comigo. Calma, e tal, um dia, dois, daqui a pouco, maravilhoso. A gente foi recentemente para uma festa, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, que é a Cores, tem assim de 3 em 3 meses, tá, uma festa no Mono, onde foi a primeira vez assim que a gente saiu com outras pessoas, foi pra festa, dançou, saiu com as pessoas, assim, um ao lado do outro, e tudo bem, porque por mais que também já tivesse essa vivência lá do meio liberal, é diferente. Uhum. É diferente. É totalmente diferente, que é uma coisa ali, terminou, volta, gruda, é uma coisa assim cheia de regras. Ele não, cada um estava com quem queria estar, e quando não queria estar mais, não estava mais, então é entender que ninguém é dono do corpo do outro, porque é sobre isso, no final das contas. Então isso é muito legal. E a gente super de boa conversando sobre isso, voltando, brincando. Mas e o momento de crise, o momento de dificuldade? O momento de dificuldade foi essa experiência de ter uma relação com uma pessoa
não é só terminar com a gente, mas assim, ficou evidente que só estava brincando, mas falava mundos e fundos pra gente. Sabe que é muito comum você ver, principalmente quando já existe uma relação original, pessoas brincarem com a pessoa que está chegando. Sim. Infelizmente, acontece isso, até porque tem muito casal mono que quer fazer a fantasia do homenagem e conta um monte de história. Isso é muito comum. Um beijo, tchau. Pois é, caça do unicórnio. Por isso que eu falei lá, o ela maravilhoso, mas tem uns elementos ali muito complicados. Mas foi o primeiro contato com a história. Mas eu recomendo, tá? Porque é engraçado. Então você aprende, né, se divertindo com aquilo ali. Você vê os dramas que realmente acontecem. Que, apesar da problematização, né, dá pra você se visualizar muito. Eu acho que especialmente quem tá começando, quem tá entrando em contato, dá pra se visualizar muito ali na história. Sim, né? porque é um trisal ali fechado, trisal, entre aspas, monogâmico, né? São lindos, todo mundo é modelo, todo mundo é lindo naquele seriado, tem uma coisa assim meio surreal. É verdade. Não, todo mundo é branco, tem dinheiro, tem... Isso. Tô demitido. Tá bom, vou tirar férias, vou viajar. A vida que não existe, né? Tem um ano sabático, foda-se. É melhor um outro seriado chamado Trigonometria. Maravilhoso esse. Já vimos. Sai totalmente do padrão, lida com coisas reais, coisas e também é uma relação que acontece, ninguém está buscando. É muito legal. Mas isso foi uma dificuldade para você, então? Esse término, né? Uma terceira que fez uma brincadeira com vocês. É um misto de sentimentos, porque quando teve esse término e tal, a gente estava muito apegado, estava muito apaixonado pela situação, e como toda paixão, você projeta coisas, você não está lidando com o real. Então tinha a minha dor de ter aquele término e tinha a dor de estar vendo a minha parceira sofrer por aquele término. E tinha a parte gostosa, que era um estar acolhendo o outro na dor de ter um término. Nossa, sim. Entende isso? Sim. Então essa parte assim, foi terrível. A gente ficou uns dias assim, aéreos sem chão, mas também foi gostosa por estar um apoiando o outro e entender o que o outro está sentindo. Né? E isso não tem como explicar. É companheirismo no momento difícil, assim. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Exato. Eu nunca passei pela experiência, por exemplo, dela ter uma relação com uma pessoa e ter um término e eu lidar com aquilo, lidar com uma tristeza, uma dor dela e tal. Até porque, nesse sentido, ela é, inclusive, mais metódica do que eu, mais pragmática do que eu. Ela imagina que seria impossível isso, mas a gente comanda nos afetos, na verdade, seja dito. Então, nessa experiência não mono também, é importante falar, a gente já teve muitas brigas, já teve momentos ruins, já terminamos algumas vezes, e não era exatamente pela não monogamia. Depois a gente foi entender que não era. Né? São os medos, inseguranças, é aquele padrão que a gente quer seguir, idealizou a vida inteira, e é uma ameaça. Na verdade, quem vive a não monogamia, muitas vezes cai na armadilha de achar que os problemas que estão acontecendo são por conta da não monogamia, e na verdade são problemas que aconteceriam de uma forma ou de outra em outro relacionamento e que você só não estava visualizando porque você suprime muitas das coisas que você sente, etc. Não entra em contato, né? Às vezes como você vai entrar em contato com uma situação de codependência num relacionamento que a dinâmica dele é naturalmente a dependência? Precisa da dependência. Exatamente. O quanto você se anula para o outro não ter alguma liberdade. Se você não quer que ele tenha liberdade, então também cerceia a minha, vai não cerceando o outro. Ao invés de crescer, a relação ela vai cavando buraco. E você não tem realmente como entrar em contato com isso e se questionar sobre, porque o padrão é esse. E aí, como você vai, sabe, entrar em contato com essa só sombra? É difícil. É por isso que muita gente, quando comenta, a gente escuta muito assim, não sei se vocês escutam isso, mas nos grupos a gente escuta muito também, a pessoa narrando uma coisa e fica melhor quando ela confessa. Ela fala assim, cara, a verdade é que eu queria ter liberdade de poder fazer o que eu quiser, mas não queria que meu parceiro tivesse. Sim. Sou egoísta, mas é honesto. É honesto. E é quase um processo natural. Na prática, sim, é muito mais fácil você lidar com a sua liberdade, menos com a liberdade do outro, é isso. Ainda mais quando é uma liberdade que pode te afetar emocionalmente, né? Ironicamente, quando você confessa, você consegue lidar. Você olha pro real e você começa a elaborar aquilo. Exatamente, Só quando a pessoa confessa que ela entra em contato com aquilo que ela tá falando é absurdo, né? Que não faz sentido, né? De tipo assim, poxa, eu quero viver a minha vida, mas eu não quero que ele viva a dele. E aí, quando a pessoa consegue ser honesta de falar isso, né, de externalizar isso, que ela percebe, não, pera, tem alguma coisa errada nessa fala que eu falei, sabe? Aliás, é a base de quase todo o processo terapêutico, né? Em especial lá desde a psicanálise, lá do Vovô Freud,
repetir, recordar e elaborar. Trazer à tona, lidar com aquilo e vai sempre melhorando. Nossa, total. Tem jeito. Fica uma pergunta aqui. Se você fosse falar que a sua vida monogâmica é um tempero, qual tempero que seria? Então, tempero, minha parceira vai me matar dizendo que sal é tempero, sal é ingrediente, sal não é tempero, ela é chefe. É chefe, né? Sal, ele não dá um sabor diferente, ele realça o sabor das coisas. Eu sei, tudo bem. Mas eu sinto sal por um simples motivo. Primeiro, que é o básico, né? A autonomia dos corpos, a autonomia dos afetos é o básico. Realça a vida, mas é básico, porque sem isso parece que é aquela comida de dieta. Né? Assim, estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Nossa. Então, falta sal. É assim que é na monogamia para mim. Falta sal. Cara, que lindo. Eu nunca imaginei que o tempero fosse ser tão lindo. Logo sal, né? Não é? Eu só fiquei na parte do tempero, que depois eu falo assim, cara, não acredito que você falou isso, que é sal e tempero. Eu vou ver como tempero, depois dessa explicação tão linda. É tempero. Vai quem ouve aí, que é chefe e tal. Mas aí, paciência, é a vida. E aí, vamos para a parte de indicações, de coisas legais. Você comentou de Eu, Tu e Ela, né? Mas você tem mais coisa para poder compartilhar, assim, para o povo pesquisar? Pra gente também. Eu sou psicopatinha do conhecimento, né? Então você vai, eu quero saber mais, ver mais, estudar mais, vai. Lugares que você já conhece muito bem, como o RC Não Mono, que foi paixão à primeira vista, né? E poder não só ver todo o conteúdo, mas poder conversar com a Dea, com a Giza, que são diferentes e maravilhosas. Sim. É um perfil no Instagram, né? Que elas têm um grupo legal. @RC Não Mono, né? Só pra deixar claro aí. Pra deixar claro. Mas pode, você falou assim, mas tem um monte, não, se você quiser, pode, a gente já passou 1h40, se você quiser passar mais 1h40 dando referência... O que você quiser trazer. Cara, Eu, Tu, Ela foi amor à primeira vista, porque, cara, é apaixonante, e pra quem tem, eu não gosto, tá, de comédia romântica, a minha dificuldade com a minha companheira de acompanhar coisa é que ela é da comédia romântica, eu sou, mas esse é um fecho matemático interessante pra mim, porque tem coisa assim que te pega e você não sabe por quê. Por exemplo, quando eu vi uma vez, já acompanhava o Amor de Trisal, que é outro Instagram também, que foi o primeiro que eu tive contato. Depois do Eu, Tu, Ela e tal, fui acompanhar o Instagram deles, tive a oportunidade de conhecer eles quando vieram aqui no Rio de Janeiro e tal. Que legal. Sani, o pessoal todo. E nesse processo, né, de ver ali, acompanhar a história deles, eles celebraram um casamento dos três. Cara, é surreal isso. Eu chorei no casamento deles. O casamento nunca me tocou em nada. Eu olhei aquilo e falei, caralho, que foda e tal. Muito significativo, forte, né? Muito significativo, exato. Porque tem muita coisa envolvida. Não é só a relação deles, né? Isso é importante ser dito. Uma luta, né? Exatamente, porque legalmente não tem nada que baseia, nada que protege. O pessoal lá do Amor ao Cubo, por exemplo, está em lutas judiciais terríveis por conta do filho que teve, né? Isso é muito louco. E tecnicamente, por exemplo, você leva tempo para poder exercer ali legalmente uma paternidade afetiva, né? Eu sei que eu estou vivenciando isso agora, né? É só com 12 anos que a própria criança pode autorizar o vínculo ali afetivo. Aí não sei quantos anos que precisa da autorização dos pais. Tem uma história, né? Não é tão simples assim. A legislação brasileira não foi feita para isso, ela foi feita para manter a família tradicional, para transmissão de posse. Simples assim. Não é para proteger o amor e nada. É posse. Uhum. Esse Instagram, eu já falei aqui, Amor de Trisal. O que mais? A série, né? Eu, Tu, Ela, o Trigonômetro lá, o perfil, o Instagram do RC Não Mono. Essa você falou da nossa tríade também, né? Nossa tríade também, nossa tríade e são 3 ids. Né? Nossa tríade. Tem vários, tem muitos que eu indicaria aqui, mas cada um foi somando de alguma forma, trazendo experiência do dia a dia, vendo a realidade, umas coisas que eles brincam muito, né? Que é trisal, putaria todo dia. Aí tu vê que o dia a dia das pessoas não é pagar conta, ir pro trabalho. Nem é. Ela lava louça. Acho que esse é um dos maiores mitos, né? Total. Pois é. E também na monogamia não se resume a trisal, não tem nada a ver com isso. Isso é um modelo. Não, claro que não. Né? A gente vai experimentando, mas é importante para conhecer. Mas acho que o principal, assim, para mim, que fechou
tanto no processo terapêutico, a vivência como terapeuta, a psicologia, a não monogamia, tudo junto, ela tem um ponto de interseção. Porque a linha que eu realmente sou apaixonado é a linha da fenomenologia do existencialismo. É uma linha que entende o indivíduo a partir dele mesmo, da sua subjetividade, sem certo ou errado, sua realidade, seu mundo, e o quanto você tem conflitos com isso. Porque ninguém sente a tua dor. É inexplicável. A tua dor é única. E aí a minha grande paixão foi Sartre, que é um filósofo do século passado, deu base, o corpo, né, o grande expoente desse movimento chamado existencialista, que tem essa ideia de que o ser humano é escravo das suas escolhas. Não posso dizer que tem uma coisa que veio antes, né, que tem uma essência que me define. Eu posso dizer que na minha existência eu defino essa essência, respeitando qualquer ideia espiritual, religiosa que cada um tenha. Mas assim, se eu nunca tivesse contato com um canto, uma flauta, eu nunca ia falar, né, nasci para ser cantor. Não tem contexto, né? Então, assim, a recomendação é Sartre no geral, né? No geral, mas não é só isso não, porque Sartre e Simone de Beauvoir, que foi o grande expoente, um dos grandes expoentes do movimento feminista, tiveram uma relação de vida inteira não monogâmica. Inclusive, não coabitavam, moravam, né, em apartamentos diferentes, mas foram companheiros até o fim da vida um do outro. Um amor com autonomia que me fascina. Mesmo quando a gente cita casais que são muito mal compreendidos, como John Lennon e Yoko Ono, por exemplo, que todo mundo fala assim, cara, os caras eram um grude, chato e é entidade casal, e não era. Ele mesmo falava, né, quando perguntava assim, você não faz nada separado, tu faz junto, não consegue? Ele falava, cara, conseguimos sim, a gente vive muito bem separados, inclusive. A gente só prefere estar junto. Sim, é porque é gostoso. Exato. Nossa, ótimas indicações, tem muita coisa legal. Um monte de troço. Você, Ben, você também tem alguma indicação? Não. Eu não tenho indicação nenhuma. Não, se você não tem, não indica. Eu vou deixar uma, só pra não ficar feio. Vai que vai. Talvez seja um pouco uma leitura não tão leve quanto eu tô ela, mas eu tô lendo o livro do Engels, né? Que é o do... É a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E, assim, tenho minhas críticas, mas eu acho que, no geral, é uma linha de raciocínio bem legal. Assim, é uma análise bem legal de onde veio muito do que a gente considera hoje normal, né? Boa indicação também. É denso, mas é legal. Não é tão denso. O nome assusta. E o fato de ser Engels também assusta. Mas não é tão denso assim, não. É porque quando a gente vai entrando nessa conversa na não monogamia política, né, e não tem nada que não seja político, se não ser político, cara, a gente vai vendo que é sobre isso, é sobre propriedade, é sobre controle, não tem jeito, não dá pra escapar disso. É tudo, não, realmente, nasceu daí, né? Nasceu daí, então... A gente quer prevalecer. Outro dia eu tava falando aqui lembrei de outras tantas aqui, mas deixa para outro momento. Tenho também as minhas indicações. Anotei bonitinho para trazer. A primeira indicação que eu vou dar é o curta que me fez entrar em contato pela primeira vez com o tema não monogamia, quando eu era jafencinha. E aí, por conta disso, que eu entrei buguei completamente, entrei em colapso lá, não entendi nada que estava acontecendo, para depois, conversar. Quantos anos? Eu tinha 20. E ele ainda está disponível no YouTube. Chama Poliamor, é um trabalho de conclusão de curso, um TCC, do José Agripino, de 2010. Também indico um podcast que eu amo de paixão, e aí tem 2 episódios que falam sobre não monogamia, que é Sexoterapia, o nome do podcast, e aí o episódio 7, que o tema é Estamos vivendo o fim da monogamia, e o episódio 13, que é uma experiência de amor livre. Muito legal, muito legal. E é uma psicóloga, é a Ana Canosa que fala muito sobre sexualidade e tal, e é muito completo. Bacana, vou ver isso. Ana Canosa que é a amiga dos nossos psicólogos, né? Os nossos psicólogos são todos os amigos da Ana Canosa. E agora, Carlos, onde que as pessoas podem te achar? Divulga seu trabalho aí, espaço completamente liberado seu. Principalmente, porque só vai conseguir contar, eu sou péssimo de rede social, a não ser com trabalho. Possivelmente contato comigo só no @instituto conheça-te, @institutoconheça.t, né, TE, onde a gente vai estar falando sempre sobre as relações sistêmicas, constelação familiar principalmente, e dinâmicas de relacionamento de casal, em especial.
Você vê que não importa o formato de relacionamento, cara, passa sempre pelas mesmas coisas, reflexos da nossa família de origem, medos que a gente está repetindo, mas quando a gente pode ser nós mesmos, pô, não tem como viver mais leve do que isso. No final, por mais que vai lidar com algum preconceito, dificuldade, mas nada vale essa tranquilidade de poder ser quem você é. Nossa, arrasou. Gente, que fechamento lindo. Que fechamento lindo. Fechamento não. Fechamento vai ser a gente agradecendo, né? Agradecendo muito você estar aqui, porque você sabe que, bom, pra quem não sabe, tanto faz, mas basicamente você sabe que você é o primeiro a ser entrevistado, né? Tipo, pra gente trocar uma ideia e gravar e tal. Então, pra gente, a gente escolheu, obviamente, pensando também, né, que a gente já te conhecia e tal. A gente ficou muito feliz quando você falou, não, vamos fazer, vamos tocar. Me abraçou a causa. Lógico. A sua história, ela é uma história que, principalmente, né, você tem uma família, você passou do meio liberal, se entendeu, foi, sabe, construindo. Então a gente achou que ia ser, assim, uma ótima construção das pessoas se identificarem com você também. Então, assim, muito agradecida por você ter vindo participar do nosso primeiro episódio, ter tido toda a paciência do mundo para, enfim, todos os testes. Foi um prazer te ter aqui, muito gostosa a conversa. Imagina, a gente tá 2 horas conversando e podia ficar 5, sabe? Vai. Isso quando eu comecei a fazer um monte de perguntas, quando eu engreno nas perguntas. Pode deixar que numa dessas a gente faz vários. Não tem problema. Eu quero agradecer a vocês também a oportunidade, porque eu sei que estou estreando, né, o famoso boi de piranha. Vai, atravessa e vê o que vai acontecer ali. É isso mesmo. Mas é bom, porque como lá atrás, como eu já citei aqui, eu não tive referencial, eu não sabia esses nomes. Eu acho que a gente conversou aqui, focou nessa transição da experiência de liberal para não mono, entender as diferenças de uma coisa para outra. Isso pode servir para várias pessoas, e vão ser experiências diferentes das pessoas que vão vir aí a seguir. Cara, podcasts como esse de vocês, não tem, eu tenho muito pouco. Compartilhar experiência, para além de qualquer termo técnico, que também é importante ter as aulas, os termos técnicos. Cara, não tem assim, essa troca, pessoas falando, somos grupos fechados, né? Então, acho que essa iniciativa de vocês é maravilhosa, é importante, por isso que eu de cara, caraca, vou poder somar de alguma forma para ajudar as pessoas que passaram por aquilo lá atrás que eu passei. Isso é bom demais. Vem a geração aí mais tranquila. A gente espera muito que venham várias histórias diferentes, tipo, porque eu acho que é isso, né? As pessoas entenderem que a não monogamia é diversa, cada um tem a sua, e cada história é diferente, vai ser diferente, cada vivência é diferente. A gente é acostumado a achar que tem esse jeito certo de se relacionar. Não tem jeito certo de se relacionar. Tem jeitos errados, né? A pessoa que passa da linha em vários sentidos. Não é ético. Exatamente, né? Tipo assim, e às vezes até legal. Mas não tem o jeito certo. E cada um tem a sua história. Então, o que a gente mais quer é que venham pessoas que compartilhem a história assim como você fez.